contexto paraibano. Infelizmente, ainda estamos vivenciando esse tipo de comportamento por parte dos nossos colegas, dos nossos profissionais. Eu quero dar uma pequena contribuição à resposta também do professor Custódio e à sua pergunta. É que nós, que trabalhamos no cotidiano da imprensa, nós vivemos praticamente todo dia aquilo que nós chamamos a glória e os horrores da vida e da existência. Nesse sentido, a minha primeira experiência jornalística, quando eu tinha 18 anos e comecei a trabalhar na sucursal do jornal O Globo, do Rio de Janeiro, em São Paulo, eu me lembro que eu cheguei às 9 horas da manhã na redação, era o meu primeiro dia de serviço, tinha que entrar às 9, e claro, vassoura nova varre bem, cheguei pontualmente às 9 horas. Havia uma única pessoa na redação, era o chefe de redação, que corria para lá e para cá, atendendo telefones. Quando ele me viu, ele me disse assim: mas quem é você? Eu falei: eu sou fulano de tal, Luiz Pellegrini, estou começando a trabalhar hoje. Ele disse: ah, então é você mesmo. Faz o seguinte, desça lá na rua, porque a redação era no 10º andar de um edifício em São Paulo, há uma Kombi esperando, o fotógrafo já está lá com o chofer, você corra para o aeroporto de Congonhas, porque acabou de cair um avião, e está pegando fogo em cima dos prédios e etc., e eu, que tinha chegado a São Paulo há um mês, nem conhecia direito a cidade, era pouco mais que um menino, uns 18 anos, eu acho que ainda se é um pouco menino, tive que me defrontar com aquela situação. Cheguei lá e era aquele horror, que vocês podem imaginar, um avião da ponte aérea que tinha acabado de cair sobre prédios e não tinha sobrado ninguém. Essa foi minha estreia no jornalismo. E depois, ao longo de todo esse tempo, testemunhei N coisas, como todos os meus colegas. E esse contato permanente com fatos, emoções e situações tão violentas nos faz correr um risco que às vezes pode ser bastante sério, que é de fazer eclodir em nós mesmos aquilo que já eclode nas primeiras páginas dos jornais e na sociedade como um todo, que é o fenômeno da banalização da violência. A violência perde o seu significado, já não mais nos atinge com o mesmo impacto, passa a ser algo banal, algo que faz parte do dia a dia e que já pouco nos importa. Alguns colegas inconscientemente reagem de uma forma curiosa. Eu observei isso ao longo da minha carreira. Desenvolvem mecanismos de defesa, como, por exemplo, o sarcasmo, a ironia, não é? Transformam tudo em piada, os maiores horrores, para se defender, não é? E a nossa profissão, sobretudo quem trabalha na reportagem, dos grandes centros, ela implica numa luta constante para não deixar que esse estado de insensibilização paulatina em relação a esses acontecimentos nos invada. É um dos percalços da profissão de jornalista. Boa tarde a todos. Eu sou Flauber Paiva, sou filho dessa terra. Eu, humildemente, tenho algo a acrescentar na fala do Pellegrini, né? Agora, recentemente, em Porto Alegre, nós participamos da parte de comunicação do Fórum Social Mundial e, para minha surpresa, certo, a sociedade civil organizada está sendo chamada, pouca gente sabe disso, mas a sociedade civil organizada está sendo chamada pelo Congresso Nacional, representado pelo deputado Eduardo Fantasini, do PT paulista, a ingressar na campanha Quem financia baixaria é contra a cidadania. Vou repetir, quem financia baixaria é contra a cidadania. Quem financia baixaria? Casas Bahia. Quem financia baixaria? Certo? Coca-Cola e por aí vai, tá? E no meio desse debate, no meio do lançamento da campanha, lá em Porto Alegre,
foi passado o ranking, certo, dos programas mais baixos da TV brasileira. Novela Senhora do Destino. Novela Senhora do Destino, primeiro lugar. As pessoas que puderam entrar no site, eu não tenho site, mas vocês acham o site em qualquer canal de busca. Entra no Google e joga quem financia baixaria contra a cidadania, vocês vão encontrar. As pessoas faziam o seguinte comentário: a novela, ela é caricata no aspecto de ridicularizar uma nordestina pelo seu estereótipo, o sotaque. É uma mulher bem-sucedida, mas o sotaque, ela está presente lá. Certo? Nós temos um carnavalesco que ele faz o homossexual trivial. Todo mundo imagina que um homossexual é daquele jeito, tá? E aí, como é que eu vou poder chegar para o meu pai e dizer: pai, sou homossexual? Porque ele vai ter aquela referência lá da novela. Pior, um casal de lésbicas, um casal homossexual feminino, certo? Duas mulheres bonitas, bem-sucedidas, que são aceitas porque mexem com fetiche masculino. Elas são aceitas porque as duas mexem com fetiche masculino, certo? Bom, eu paro por aqui, senão eu vou me adelongar e ainda tem outras pessoas para falar, certo? Eu estou participando dessa campanha, tá? Qualquer pessoa que quiser conversar comigo, eu estou por aqui até a noite. E, novamente, eu digo, procurem se informar da campanha, certo? Entrem em qualquer site de busca e joguem quem financia baixaria é contra a cidadania, tá? E vocês vão poder, inclusive, escolher na ordem lá quais os programas vocês elencam, quais os programas vocês consideram. Eu posso citar, eu citei Senhoras do Destino, o segundo é um programa policial na TV Diário, lá de Fortaleza. Eu não lembro o nome desse programa. É horrível, é isso mesmo. O terceiro é o programa do João Kleber, na Rede TV. O quarto é o programa Pânico. O quinto é o programa do Clodovil. E o sexto, certo, engraçado, todos os programas dominicais ficaram apontados na sexta posição. Aí, Custódio, eu aproveito aqui para pedir um comentário teu sobre isso, certo? Nenhum programa jornalístico, nenhum telejornal foi apontado. Nenhum telejornal foi apontado. Engraçado que a gente viu aqui na Paraíba o cara pulando do terceiro andar do hospital universitário. E eu vi pela TV Cabo Branco. E eu passei trabalhei 4 anos numa emissora afiliada à Rede Globo, e nessa emissora a gente tinha como obrigação seguir o manual de telejornalismo da Rede Globo, certo? E eu estou já saindo, não bate na mesa mais, certo? O que é que acontece? Nós somos proibidos pelo manual da Rede Globo de cobrir suicídio. Não se cobre suicídio, não se mostra suicídio. Isso é o que o manual diz. Eu lembro que houve um suicídio lá em Caruaru, tal, e aí aquela coisa, a gente com escassez de pauta na redação, todo mundo louco, e a gente precisava de um VT forte para abrir o jornal, porque é assim que a Globo manda que a gente faça, certo? E tinha a história do suicídio, né? Mas não pode. Beleza, vamos procurar outra coisa, tá? Quando é à noite, em uma novela, uma mulher está colocando a cara no forno. Abre o forno, abre lá o gás do forno e ela bota o rosto, a cara no forno. E aí? Quer dizer, o jornal não pode mostrar o suicídio, mas a novela mostra. É uma coisa louca. Valeu. A novela é ficção, o telejornal é realidade. Brincadeira à parte, mas eu entendo que é um pouco por aí. Eu entendo que os programas considerados de baixaria, eles tratam de conteúdos, eles têm um formato, eles têm aspectos, eles trabalham com personagens, quer dizer, em cima de caricaturas, né? Eu acho que os poucos programas que eu tenho tempo, que eu tenho observado um pouco dentro dessa perspectiva, eles são extremamente desrespeitosos, né, com relação à forma como coloca os personagens, como coloca a própria realidade e tal. Então, eu entendo que talvez os programas de telejornais, eu acho que talvez eles sejam mais discretos, aparentemente, entre aspas, ao tratar os assuntos, os temas, etc., enquanto que no caso das novelas, do Pânico e outros programas que eu não acompanho de uma forma mais aprofundada,
eu acho que eles expõem de uma forma mais grotesca, né, para usar a célebre expressão do Moniz Sodré. Eu acho que eles colocam de uma forma muito mais incisiva, muito mais grotesca a nossa realidade, os nossos personagens, etc. Eu acho que é fundamental a gente discutir essas questões, né? Eu sou um defensor dos perfis humanizados na televisão. Eu sou extremamente crítico, causticantemente crítico com relação aos personagens olimpianos, segundo a expressão do Edgar Morin, a forma como os personagens famosos são trabalhados na televisão, e também alguns personagens anônimos, alguns personagens que não são famosos, a forma desumana também como esses personagens são registrados na mídia, né? Então, eu acho que todas as formas de comunicação nessa rubrica grotesca, né, considerada grotesca, eu acho que deve ser combatida por cada um de nós. E eu não estou acompanhando essa campanha, eu já ouvi, já soube outras informações por outras pessoas, mas eu acho que faz sentido o combate, né, o processo de conscientização. Eu acho que toda campanha que vier no país com esse intuito, com esse objetivo, com essa preocupação de humanizar, né, os nossos noticiários, os nossos personagens, a forma como as informações são trabalhadas, eu acho que faz sentido, eu acho que a gente tem de apoiar e aplaudir. Boa tarde, meu nome é Guilherme, boa tarde. Outro assunto, Ricardo, que é colocado debaixo do tapete, por ser polêmico, é desconfortável comentar, mas é sobre uma doença que as nossas crianças estão se contaminando, e o principal meio de contaminação são os adultos, e principalmente nas escolas. Eu estou falando da homofobia, que é pavor ou ódio de homossexuais. Nas escolas se ensina a estrutura, um discurso que eu já comecei ontem, a estrutura familiar. Papai e mamãe. Então, se você não está dentro desse rótulo de família, você não tem família. Se você é criado só com a tia ou com avós, e não tem família, né? E nessa desrotulação do estereótipo família e a questão do respeito às diferenças, à pluralidade da natureza, passar desde da infância para as crianças, a partir que se nota, através de estudos, a necessidade disso. Na mídia, como o nosso amigo falou, né, que temos outros programas também, que eu só pensei no programa do Ratinho o tempo todo, né, e porque eu acho que o preconceito vem a partir das informações que você pega a partir da mídia, né, então você vai preconceituando as coisas, você vê, como ele falou, uma bichinha estereotipada numa novela, então você diz, então é assim, ou se não você assiste tem um seriado chamado Os Assumidos, que é enlatado americano, que são estereótipos másculos e brancos e homens e de classe média alta, então aí você diz, então não, tem que ser assim, aí já discrimina o outro estereótipo, e estereótipos atrás de estereótipos, preconceituando, discriminando, quando na verdade não devia ter nenhum tipo de rótulo. E isso tudo reflete na lei. Hoje o casamento civil a ser aprovado, e a questão de classificar como crime a homofobia, né? Então eu gostaria que discutíssemos um pouco sobre essa doença, homofobia, que rouba, mata e destrói. Vem matando muita gente, através de assassinatos acontecem, não só nos Estados Unidos, mas aqui, que é muito abafado também. Gostaríamos que a gente discutisse isso, como a informação pode contribuir nessa cultura de paz, nesse aspecto. Muito obrigado. A essência da sua pergunta é como a informação pode contribuir para a cultura de paz nesse sentido, do preconceito, a homofobia, etc. Eu acho que
bastaria que a imprensa, que a mídia, que a informação deixasse de ser hipócrita. Na medida em que todos nós sabemos, por se tratar de um fato até cientificamente comprovado, que a humanidade, em termos de comportamento sexual, é dividida, primeiro, numa minoria exclusivamente heterossexual. Do outro lado, na outra ponta, uma minoria exclusivamente homossexual. E no meio, uma imensa maioria que manifesta todas as gamas possíveis e imagináveis de tendências hetero e homo misturadas. Na verdade, esses conceitos, heterossexualismo e homossexualismo, são muito recentes, pertencem à nossa cultura dos últimos 100 anos, eu acho que nem isso, 100, 150 anos, nunca existiram nas civilizações antigas, dentro do ponto de vista de que eu diria de um esoterismo mais iluminado, de uma psicologia esotérica mais iluminada, o que se considera é que a pessoa humana não é nem heterossexual nem homossexual, é simplesmente sexual. Somos todos dotados dessa força e essa força se canaliza em N formas, dependendo de fatores genéticos, fatores de condicionamento, fatores de gostos pessoais, de afetividades que se manifestam. Então, minha posição pessoal, como pessoa e como jornalista, é que deveríamos encarar isso dentro desse espírito de total naturalidade do fenômeno. Não digo de normalidade, porque normalidade é um conceito que se refere à maioria. O que é normal é aquilo que pertence à maioria. Mas sim de naturalidade. A natureza humana é assim, ponto e final. E vamos deixar de tanta polêmica e de tantas dissensões e preconceitos que só têm origem em condicionamentos que, para o bem da cultura da paz, deveriam ser o mais rapidamente possível eliminados. Boa tarde. Meu nome é Sandra, eu sou arquiteta paulistana. Estou morando aqui na Paraíba, em João Pessoa, há 3 anos e saí de São Paulo porque virou uma metrópole das mais violentas do mundo atualmente, junto com Rio de Janeiro, Recife e outras, né? Então, essa debandada que está acontecendo, das pessoas que já têm um outro nível de consciência em relação às metrópoles, é uma questão que eu acho que precisaria ser abordada até com um pouco mais de profundidade aqui, pelo Encontro da Nova Consciência, né? Porque a gente sabe que, segundo previsões da ONU, 3/4 da humanidade vai estar vivendo, nesse século, em 25 gigantescos aglomerados urbanos situados nos países do terceiro mundo. Então, essa questão do desequilíbrio social, ambiental, que esses grandes complexos urbanos causam no planeta, o impacto disso é uma das questões mais sérias e acho que a questão da violência urbana em especial, porque a gente vive uma situação de guerra civil molecular que mata muito mais do que a guerra do Iraque e outras guerras, né? Então, essa é uma questão que eu queria, inclusive, sugerir para a direção do encontro que, para o próximo ano, também abordasse um pouco mais essa questão da crise das metrópoles. Boa tarde, meu nome é Leônidas. Primeiro, pedir desculpa ao auditório, à mesa, porque ontem eu já falei um pouco e eu não queria tomar a palavra dos outros. Sou professor de História, sou historiador, sou educador há 15 anos e gostaria de contribuir nesse debate em 2 coisas. Eu ouvi falar de preconceito. Guilherme, se serve de ajuda, te garanto, a homofobia é medo de não resistir à cantada. Pode ter certeza disso. Eu ouvi falar aqui da violência, da luta por uma cultura de paz, da informação, que eu considero a maior riqueza do próximo milênio.
E queria lembrar de um outro aspecto que eu não ouvi preconceito, que é a conivência da sociedade, de todos nós. A tolerância com os pequenos deslizes, que vão de furar o sinal vermelho de noite, a tolerar ou a fazer pose de que não vê o vizinho do lado violentar uma criança. Só para lembrar alguns números sobre a Paraíba, são números de 2003, eu não tenho os 2004. Em 2003, na Paraíba, aconteceram 57 assassinatos de mulheres por parceiros, ex-parceiros, noivos ou que valham. Não tem nenhum preso. Faz 17 anos que a Paraíba não condena um marido ou um ex-marido por matar sua esposa. Podem ir nos anais. Não há lá. Não condena porque a cidade é conivente. A sociedade é conivente. São levados para júris populares que são absolvidos pela própria sociedade, que acham que ele tem o direito de matar uma mulher que não quer mais ele. Podem verificar. Na Paraíba acontece uma tentativa de estupro contra uma criança a cada 30 minutos. Calculem. São 12 ao total, se incluirmos adultos. 12 por hora. Dá a quase 5 minutos uma tentativa de estupro. E a sociedade é conivente. O tempo todo, a conivência. Mas eu vou lembrar um mais perto, para não falar de violência. Virou uma febre desgraçada celular. Só para lembrar vocês, custa 63 bilhões de dólares para o país por ano, para que um bocado de pais irresponsáveis derem um celular para seus filhos irem para a escola perturbar aulas. 63 bilhões de dólares. Meditem. Como nós poderíamos, se querem armar a polícia, eu não acho que a gente precise mais de arma. Tem arma demais, nós temos que tirar a arma. Se querem, de fato, combater o tráfico, tem uma solução. Chama-se construir escola. Construir escola, não vou construir cadeias. Botem a gurizada para estudar música dentro de sala de aula, que eles não vão matar ninguém depois. A sociedade é conivente. Por fim, para eu não me alongar, ainda gostaria de lembrar minha própria experiência como professor. 15 anos de sala de aula, poucos pais algum dia foram me conhecer e eu lhes asseguro, eu não sou bom exemplo para criança nenhuma, nem para minha filha. Não sou. Nenhum pai vai lá me conhecer. Estou vendo uma série de ex-alunos meus e podem testemunhar, nesse caso, a meu favor, inclusive o Guilherme. Eu não sou um bom exemplo. Nenhum pai foi lá conversar comigo. Um dia, um aluno protestante, quando eu me pronunciei como ateu em sala de aula, ela me perguntou qual a pessoa que eu mais admirava na história. Eu digo, a senhora Dona Francilina, minha avó. Eu não disse Jesus de Nazaré. No outro dia, um pai foi lá para exigir minha demissão da escola e eu fui demitido. Porque eu disse que admirava mais a minha avó, que cuidou de mim, do que uma personagem histórica qualquer, porque ela é real, ela está do meu lado o tempo todo. Então pensem nisso, pensem na conivência permanente, é com droga, é com violência sexual, homofobia, contudo, é permanente, dia a dia, é no sinal de trânsito. Outro número para eu lembrar, que eu ia dizer no início, o ano passado, ou melhor, 2003, 43% dos homicídios no Brasil tiveram a ver com o consumo de álcool. E álcool é vendido em qualquer esquina para menores, para criança. 43%. Imaginem para a sociedade o que custa o consumo de tabaco. E eu posso falar, porque eu consumo. Estou morrendo de câncer. Tinha que cobrar muito, que é para a sociedade pagar depois o meu tratamento. Vendam a R$100 cada carteira, no instantinho a galera para de consumir cigarro. Obrigado e desculpa a empolgação. Então. Boa tarde, eu sou o Padre Marcos. Por alguns anos, no Rio de Janeiro, tive a oportunidade de trabalhar na Comissão de Justiça e Paz. Mais do que uma pergunta, é uma pequena contribuição. Eu penso que o caminho da paz, da construção da paz, passa por uma profunda humanização do ser humano. Sem isso, não podemos construir a paz. Ela é, sobretudo, uma realização que nasce do ser. Daí toda a dimensão filosófica do ser, enquanto alguém que contribui para a humanização. Meu questionamento sobre o uso das drogas é este. Será que o uso das drogas de maneira indevida não está gerando uma cultura da guerra, da desumanização, da desvalorização do ser humano? Como sermos verdadeiros comunicadores da paz, da humanização do ser, da ternura e da fraternura, se não plantamos em nosso ser, em nosso coração, em nosso viver a paz?
Iniciativas como esta é um verdadeiro plantio de paz, independente de religiões, de ideologia e de pensamentos teológicos e filosóficos. Precisamos possibilitar à criatura humana o desejo e o anseio de paz. E esse desejo e esse anseio de paz passa pela educação, daí a contribuição que devemos dar nas universidades, passa pela solidariedade, pela humanização do ser e passa pelos meios de comunicação. A paz passa sobretudo no coração. Recordo-me o pensamento de Dom Helder Câmara, dizia assim: a paz passa pelo coração. Daí, construir a paz é humanizar o ser em si mesmo. Humanizando o ser em si mesmo, vamos diminuir a falta de respeito e humanizar o ser em um todo. Parabéns a essa iniciativa, fico muito feliz. Estou chegando agora há pouco a Campina Grande e precisamos contribuir urgente para que a paz seja plantada em nosso ser, na nossa vida. Meu nome é Marcos, sou de Fortaleza e eu gostaria de convocar vocês a responder uma pequena pergunta, duas por sinal. Quem aqui viu em mídia televisiva ou em jornal essa notícia do suicídio? Levanta o braço, por favor. De vocês, de todos que estão aqui, quem aqui é favorável a uma cultura de paz? Levanta o braço, por favor. É essa hipocrisia, gente, que não dá mais para conviver. Se a gente quer uma cultura de paz, a gente tem que punir nós mesmos, a sociedade, a essa mídia, e não esperar que a mídia, que tem interesses comerciais em tudo isso, se puna ou se regulamente. A proposta que eu faço é que toda vez que vocês virem uma informação dessa em capa de jornal, deixem de comprar esse jornal por 2, 3, 4 dias, uma semana. Na hora que vocês virem isso em noticiários de TV, desliguem a TV. Não passem à frente esses comentários. É dessa forma que se faz uma cultura de paz. E mais, em vez da gente estar aqui falando de Ratinho e outros, a gente tem que ressaltar iniciativas como Por uma Cultura de Paz, da Marília, da Marta Aurélia, iniciativas como a da Planeta, como a da Vida Simples. Peguem o dinheiro que vocês gastam comprando essas porcarias, que só estão levando a gente a uma cultura de guerra, e gastem com coisas mais úteis. Deem de esmola no sinal, ou então comprem um material mais instrutivo. Obrigado, obrigado à mesa. Boa tarde, meu nome é Palmira, eu sou professora aqui em Campina Grande e a minha grande preocupação é exatamente que a educação a escola em si deveria ser o lugar da paz. E hoje a escola, ela virou o lugar da guerra. O tráfico está dentro da escola e hoje é convidado para ir para a porta da escola o policial. 9h da noite, na escola que eu trabalho, há uma evasão de alunos e professores com medo da violência quando sai do portão da escola. Então, eu acho e acredito que muita gente concorda que talvez seja um caminho a ser trilhado para diminuir essa violência, será a educação. E a gente sabe que
A educação, principalmente a pública, neste país, neste estado e neste município, está falida. Trabalho na maior escola dessa cidade. Infelizmente, não temos nada a oferecer ao nosso aluno. E muitas das nossas aulas são trocadas pela novela Senhora do Destino ou pelo Big Brother. Por quê? Porque a nossa escola não tem qualidade. O nosso aluno é atraído realmente pela mídia. É muito melhor, é muito mais confortável, é muito mais entusiasmático, dinâmico. Tudo está na frente da televisão para assistir Senhora do Destino do que para assistir uma aula, quando nessa escola não se dispõe de nada de inovação, de nada que atrai ao aluno, a não ser um professor falido, mal pago e um pedaço de giz e um pedaço de pau na mão e nada.